Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com Mamu e Loli, né? Hoje nós vamos falar de algumas parábolas de Jesus, né? A parábola do semeador, né? Aí no próximo vídeo vamos falar da parábola do joio. Então vamos lá. A parábola do semeador, né? Naquele mesmo dia, né? Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar a multidão, que se ajuntou em volta dele. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, né? E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar as pessoas. Ele disse: escutem, agora começa a parábola. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas logo o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes, né? Então as raízes protegem, né? Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Né? Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que que o Senhor usa parábolas para falar essas coisas? Né? Por que Jesus usava parábolas? Para ensinar. Porque com as parábolas dá para entender melhor? Dá para entender melhor, né? Então, olha que eles perguntaram: Senhor, por que você usa parábolas para falar com as pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Então a nós ele falava por parábolas para somente os discípulos dele, né, os seguidores dele entender, né? Então, pois quem receberá mais, para que tenha mais ainda? Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Né? Você já não teve essa impressão? A gente pregar a palavra de Deus para as pessoas e elas nem entenderem? Né? Não querem entender, né? Elas estão meio cegas ali, né? Olham e não enxergam, escutam, mas ouvem, mas não entendem, né? E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Jesus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, né? Mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E Jesus começa a explicar a parábola. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Olha lá a explicação de Jesus. As pessoas ouvem a mensagem do reino, mas não entendem. São como as sementes que foram semeadas à beira do caminho.
né? O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e as aceitam logo, com alegria. Mas duram pouco porque não tem raiz. E por causa da mensagem, chegam os sofrimentos, as perseguições, e elas logo abandonam a sua fé, né? O que acontece? Muita gente aceita Jesus achando assim, agora eu sou crente, agora só vai acontecer coisa boa comigo, é só prosperidade, é só vitória, não é verdade? Só que não é bem assim que acontece, né? No mundo tereis aflições, não é verdade? Elá, fica direito. Né? No mundo tereis aflições. Então, a vida com Jesus não é aquela coisa, conforto, né? Não é bem assim. Então, você tem que ter muita raiz, tem que ter muita oração, muita palavra, muita experiência com Deus para você aguentar as perseguições, né? Continuando aqui. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, né? E essas pessoas não produzem frutos, né? Então, por exemplo, a pessoa ela sabe que a mensagem de Deus está certa, né? Mas ela não abre mão dos espinhos, das coisas do mundo que afastam ela de Deus, né? Então, nós temos que abrir mão de tudo aquilo que afasta a gente de Deus, né? São os espinhos, os embaraços, né? Que mais? E as sementes que foram jogadas em terra boa. São aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e outras 30 vezes mais do que foi semeado, né? Então, essa é a explicação de Jesus da parábola do semeador. Então, no vídeo passado, Jesus comparou as pessoas com o quê? Com casa e com árvore, né? Agora, nós somos o solo. Tem o solo à beira do caminho, né? Tem o solo pedregoso, tem o solo no meio dos espinhos, né? E tem o solo e a terra boa, certo? Qual é o tipo de solo que Jesus deseja que nós sejamos? A terra boa. A terra boa. Por quê? Na terra à beira do caminho, o que acontece? É uma terra... Por exemplo, você já viu onde todo mundo pisa, a terra não fica dura? Uhum. Então, onde a terra fica dura, a semente não entra na terra. Então ela não vai germinar, né? Muitas vezes a nossa mente também está muito batida, né? Com muito celular, com muitos vídeos, muitas redes sociais, muitas coisas, né? Muitas informações, e não sobra espaço para a gente plantar a palavra de Deus na nossa mente. Então a nossa mente é um chão batido, pisado por muitas informações, né? Então nós temos que fazer o que com essa terra? Dar uma misturada nela, dar uma arada para ela ficar fofinha, né? Para a semente entrar nela, né? Aí o solo pedregoso, né? O solo pedregoso é aquela semente que a pessoa acha que é só uma vida de vitória. Ela gosta do que ela ouve, né? Nossa, que legal a mensagem de Jesus, eu quero virar cristão, eu quero ser crente. Só que aí vem as lutas, né? As lutas, porque as tempestades vêm para todo mundo, né? Uhum. Então,
logo que vem a luta, logo ela já pensa, eu acho que não é verdade não a palavra de Deus, porque eu aceitei Jesus e eu estou passando por luta. Esse pensamento está certo? Não, né? A pessoa que pensa assim, ela não tem raiz. Ela está precisando o quê? Ler mais, conhecer mais a palavra de Deus, não é verdade? Tem dos espinhos também, né? O solo no meio dos espinhos. Os espinhos, como a Bíblia falou, são as várias ocupações, né? Os vários embaraços na vida da pessoa, né? O que te afasta de Deus, né? É a televisão, é o trabalho, o celular, né? Várias coisas que você não abre mão para ficar mais próximo de Deus, né? O que mais? E o solo, a terra boa não precisa nem falar, né? É aquela pessoa que, nossa, eu quero mudar de vida. Eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou buscar a Deus. Eu sei que eu vou ter luta, mas eu não vou desistir. Você entendeu? Né? Então, essa é a parábola do semeador. Espero que vocês tenham gostado, que esse ensino penetre no seu coração, né? Que o seu coração seja uma terra boa. Amém? Amém. Então, tchau, tchau. Dá um like, até o próximo vídeo.